Desde 2020, estamos sofrendo com a pandemia causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2 ou Covid-19. Esse vírus se propagou rapidamente pelo planeta, causando milhares de mortes, problemas sociais e econômicos. Felizmente, a ciência avançou rápido e sabemos mais sobre como o vírus funciona e como podemos combatê-lo. Covid-19 é o nome que a gente dá para a doença causada por esse coronavírus que se convencionou chamar de SARS-CoV-2. Porque em 2002, 2003, nós não tivemos essa experiência, mas na China teve uma epidemia que atingiu vários países de um coronavírus que também teve uma origem no morcego e depois, por um mecanismo de mutações, infectou a espécie humana. Da mesma forma, em dezembro começou na China e em janeiro nós tivemos o conhecimento de um novo coronavírus que também a origem provavelmente é em morcegos, algum animal intermediário e de repente atingiu a espécie humana e tem circulado em vários países pelo mundo, determinando a nova pandemia. O Covid-19 é de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O coronavírus é um tipo de vírus que causa doenças respiratórias. Existem várias espécies de coronavírus, muitas delas já convivem conosco aqui há muito tempo e, por vezes, esses coronavírus sofrem alguma mutação e se tornam os coronavírus mais agressivos, com potencial de maior agressividade. A família do coronavírus é antiga e os primeiros casos em humanos foram isolados já em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. E a maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida. No caso do coronavírus, existem vários tipos. Os mais conhecidos eram o SARS e o MERS, e agora o Covid-19. A gente conhecia 4 tipos de coronavírus até 2002 e 2003. Esses coronavírus, a maioria deles, causavam resfriados comuns. Em 2002 e 2003, nós conhecemos a SARS, que causou uma epidemia importante na China, no Canadá e em alguns países, e é um vírus que depois desapareceu. Depois disso, preocupados com o coronavírus, em 2012 foi detectado no Oriente Médio um novo coronavírus. Esse muito adaptado em dromedários, que é uma espécie de camelo. Continua circulando no Oriente Médio, porém ele não transmite bem entre humanos. Então é uma doença que ainda existe, mas mais localizada em países do Oriente Médio. Esse foi mais um coronavírus. E por último, o 7º coronavírus, que surgiu agora em janeiro desse ano, em 2020, que provavelmente uma origem semelhante aos coronavírus anteriores que surgiram em morcegos. O Covid-19 apresenta algumas mutações e, por essa razão, o ser humano não possuía imunidade contra ele. A linhagem hoje que circula provém de uma mistura, ou vamos dizer assim, de um rearranjo genético entre vírus de animal, não se sabe ao certo se veio do morcego ou de outro animal, com vírus humano. Essa combinação, por vezes, acontece e quando adquire a capacidade de transmissão interhumanos é que você tem esse rápido espalhamento da doença. Como é um vírus novo e ninguém na população mundial tem imunidade prévia contra ele, ele atinge praticamente muita gente que é exposta a ele porque não há imunidade anterior devido à sua novidade, ao fato de ele ser um novo vírus. O Covid-19 tornou-se um sério problema de saúde pública mundial e é considerado uma epidemia, ou seja, significa que se espalhou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. A cada dia estamos aprendendo mais sobre o coronavírus e sabemos hoje que ele ataca o pulmão e também outros órgãos como o coração, rins e até o cérebro. Acredita-se que o coronavírus ligue-se ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que está presente em grande quantidade no trato respiratório e cardíaco.
Por isso, predominam os sintomas respiratórios, tais como dor de garganta, dispneia, tosse, pneumonia. O coração pode ser acometido com frequência, sendo possível causador de miocardite e arritmias. A transmissão do Covid-19 é rápida e ocorre pelo contato com o vírus, que é transportado por gotículas expelidas pela fala, tosse ou espirro de pessoas doentes. A doença se transmite de duas formas, por gotículas respiratórias. Então, ao falarmos, ao tossirmos, ao espirrarmos, lançamos no ar em suspensão essas gotas respiratórias que contêm partículas do vírus que são infectantes. Outra maneira é quando expelimos essas partículas e elas permanecem em alguma superfície, algum indivíduo toca essa superfície com o vírus e leva a sua mão à boca, ao nariz, aos olhos e se auto-infecta ao adquirir o vírus de uma superfície contaminada por um indivíduo doente. O tempo de incubação, refere-se à infecção até o início dos sintomas, é de 1 a 14 dias, mas a média é de 5 dias. A pessoa, mesmo sem sintomas, pode transmitir o vírus, o que chamamos de transmissão assintomática. Então, o fato é que a média que a pessoa vai ter de incubação é em torno de 5 dias. Esta é a média. Então, João, por que se fala em 14? Porque até 14 dias essa pessoa pode estar incubando, ainda sem sintomas, e possivelmente, como tem sido demonstrado, também estar passando. Aí que é o problema do Covid, porque ele pode estar transmitindo mesmo antes da pessoa ter um sinal clínico. Motivos aí dos isolamentos, motivos das quarentenas, né? As quarentenas é aquela pessoa suspeita que tem que ficar um período fora aí de circulação. A partir da hora que tiver a doença, ele infecta o tempo todo. Vale reforçar, se você pegou a doença, a recomendação médica é ficar 14 dias isolado. E antes de retomar as atividades, deve repetir o exame para ver se não está mais transmitindo o vírus. Qualquer pessoa e em qualquer idade pode pegar o Covid-19. Pegar a doença, qualquer um pega em qualquer idade, porque ninguém teve contato com esse novo vírus. Apesar de que qualquer pessoa possa ser contaminada, existe um grupo de risco que são mais vulneráveis, os idosos. Toda questão de infecção ela tem a ver com imunidade, ela tem a ver com resistência. E é natural no processo de envelhecimento, as coisas vão mudando. O cabelo muda, a pele muda, as articulações mudam e a resistência à imunidade também muda. Apesar do Covid ser mais agressivo em pessoas idosas, jovens também podem se infectar e até morrer pela doença. Nesse momento que nós estamos com a pior fase da pandemia, com o maior número de casos acontecendo, nós estamos vendo muitos jovens internados e infelizmente também morrendo. Não é só o idoso ou pessoas que têm comorbidade. Crianças nós estamos vendo acontecer, jovens também. Percentualmente não aumentou, tá? Não é que a incidência ficou mais grave no jovem ou na criança, mas com o aumento do número de casos, o número absoluto aumentou. Então nós estamos aí com jovens também à procura de vaga em UTI, vaga em internação e formas graves da doença. O coronavírus também é mais perigoso para pessoas com doenças pré-existentes que diminuem a imunidade do organismo, dentre elas diabetes, hipertensão, insuficiência renal crônica, doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, entre outras. Toda doença respiratória viral, ela é pior em alguns grupos. Idosos, pacientes com doenças crônicas, diabéticos, cardiopatas, doenças pulmonares, tuberculosos, doenças metabólicas, além do diabetes, pacientes com imunodepressão, AIDS, pacientes em químio, radioterapia, pacientes tomando imunobiológicos, que são drogas que modulam o sistema imune para a doença não ficar muito exacerbada, como pacientes reumatológicos, crianças pequenas, gestantes, além dos idosos, como eu comentei. Os profissionais da saúde, por estarem na linha de frente do combate à doença, também fazem parte do grupo de risco. Especial população nessas epidemias são sempre os profissionais da saúde. As medidas de exclusão social, as medidas de isolamento não podem ser feitas para os profissionais da saúde que têm que estar à frente. Outro grupo que merece atenção são as mulheres grávidas ou que passaram pelo parto ou aborto.
Elas estão entre os pacientes que apresentam condições e fatores de complicação para o novo coronavírus. Sim, agora nós já temos uma experiência um pouquinho maior. Vários estudos foram feitos nesse sentido e o que viram é que gestantes, sim, apresentam risco maior de desenvolver formas graves, complicações, de necessitar internação, necessitar ventilação. E não só elas são prejudicadas, como a gente já viu também um prejuízo para a gestação. Está associado a maior taxa de prematuridade, né, de partos prematuros, de partos cesáreas. Então, nesse sentido, a gestante tem que ter um olhar individualizado nos cuidados com a Covid. Algumas crianças também podem ter complicações pelo coronavírus. Agora, crianças abaixo de 1 ano, sim, é uma faixa etária de maior risco de formas graves, a gente está vendo isso acontecer. E comorbidades, né? Crianças com doenças pulmonares, doenças cardíacas, uma série de comorbidades, doenças neurológicas, doença renal crônica. Aí sim, em todas as faixas etárias, pessoas que tenham essas doenças crônicas pré-existentes têm um grande risco de evoluir de uma maneira mais grave e também um risco maior do óbito. A circulação do novo coronavírus acontece em todos os períodos do ano. A gente sabe que boa parte dos vírus respiratórios e alguns coronavírus são mais frequentes no outono e no inverno. Porém, tem coronavírus que circulam o ano todo e mesmo aqueles vírus respiratórios que circulam com mais frequência no outono, lembre que o H1N1, quando surgiu, ele atingiu em cheio o México na primavera e os Estados Unidos no verão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque vírus novo não costuma respeitar a temperatura. O coronavírus pode apresentar diversos sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, como a gripe. Os sintomas do coronavírus podem se confundir muito com sintomas gripais de outras infecções respiratórias. Alguns doentes vão ter o quadro clínico clássico, febre acima de 38, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, mal-estar, dor no corpo, que o influenza também pode dar. Muitos pacientes referiram só tosse seca e febre. Então, esses pacientes ficavam vários dias só com uma tosse seca. Normalmente, o influenza começa com tosse seca, depois fica produtiva. Mas tem pacientes que tiveram poucos sintomas, só um pouquinho de tosse, um pouquinho de dor de cabeça, uma febre bem baixa. Então, a gente viu pacientes muito típicos e pacientes com quadros mais leves ainda, que a gente chama de oligossintomáticos. Nesse educativo, também vale uma explicação sobre a diferença entre gripe e resfriado, doenças comuns do inverno e que alguns sintomas podem ser parecidos com o coronavírus. A gripe ou influenza são sinônimos. E o resfriado comum são doenças que pegam a parte respiratória, mas totalmente diferentes. Tá? A gripe ou influenza ela tem um único vírus, que é o próprio influenza, que o mais famoso que se fala é um tipo deles, que é o H1N1. Mas tem vários deles, H2, mas é um vírus. Então, para isso a gente tem vacina, para isso a gente tem tratamento. E o quadro, ele é um quadro que tem que ser definido assim, ele é abrupto. A pessoa sabe dizer que horas ela começou a ter, 5 horas da tarde, febre alta, mal-estar, dor no corpo e tosse. Isso daqui é gripe. Incrivelmente, ela é até mais parecida no sintoma inicial, quase com a dengue de mal-estar, do que o próprio resfriado. Já o resfriado comum, que as pessoas confundem, ele é um quadro que vem de uma forma insidiosa, lenta, uma dorzinha de garganta, uma coriza, uma dorzinha de cabeça, uma tosse, uma febrezinha, e ele, na verdade, não complica tanto quanto a gripe. Então, quando a gente fala de complicações, a gripe é um quadro mais grave, o resfriado comum é um quadro mais ameno. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, SG, presença de um quadro respiratório agudo caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, até uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns do coronavírus são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar,
perda de olfato, anosmia, a alteração do paladar, ageusia, distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, astenia, diminuição do apetite, hiporexia, dispneia, falta de ar. A maioria das pessoas saudáveis infectadas apresentarão sintomas leves a moderados da doença e não precisarão ser hospitalizadas, podendo se recuperar em casa, isoladas de outras pessoas. Mas atenção, a partir do 5º dia, se os sintomas persistirem da Covid, tais como febre, que havia passado, retornou, se surgirem dores no peito ou sensação de aperto ou desconforto para respirar, se a oxigenação do sangue baixou para 94%, medir com oxímetro simples vendido em farmácias. Procure imediatamente um hospital ou serviço de saúde. A evolução da doença depende de cada paciente. Veja, a evolução da doença ela é muito variável. A maioria dos indivíduos tem quadros bem leves. Alguns indivíduos começam com quadro leve e evoluem em torno do 7º, 8º, 9º dia com falta de ar, com piora do quadro, com aumento da temperatura. Esses indivíduos têm que procurar rapidamente o serviço médico. Alguns indivíduos vão ser hospitalizados, internados em UTI e alguns vão a óbito. Apesar que na maioria dos casos a Covid pode ser tratada em casa, devemos ter cuidado com a automedicação. Na dúvida, sempre fale com um profissional de saúde. O Covid é novo, a gente efetivamente não sabe muitas coisas a respeito dele. Então o que se sabe é assim, que anti-inflamatórios, tá? O ibuprofeno e outros anti-inflamatórios que as pessoas idosas principalmente costumam se automedicar para dor, não são indicados nesse. Não estão todos estudados, mas sabe que eles podem atrapalhar um pouco a evolução da doença. Pessoas que já tiveram a Covid podem sofrer reinfecções, segundo estudos recentes, e também pelo aparecimento de novas cepas. Isso já tem sido reportado desde o início da pandemia, né? Nos primeiros meses já foi registrado casos de reinfecção e a gente não sabe. A maior lacuna que existe em termos de conhecimento do coronavírus é quanto tempo dura a proteção após a infecção. O diagnóstico do Covid-19 se faz através de testes laboratoriais e com a coleta de materiais respiratórios. O procedimento deve ser realizado para todos os casos suspeitos. O ideal seria fazer um diagnóstico através daquele suave, aquela cotonete com algodão, com esponja, que a gente coleta a amostra das vias respiratórias. Porém, nem sempre esse diagnóstico vai estar disponível. Então, aí os clínicos, pediatras vão ter um desafio em definir quem são os pacientes que testam ou não e, eventualmente, orientar só os cuidados gerais para aqueles pacientes que não são graves, que fiquem no domicílio por um período longo até que a doença vá embora. Normalmente, todos os pacientes hospitalizados nós testamos para o novo coronavírus e também para a influenza. O Covid-19 é uma doença que tem causado pânico na população e receber o diagnóstico assusta. O importante é ter calma nesse momento. Muitas pessoas serão expostas, o vírus nós já temos uma transmissão sustentada no nosso país e não há necessidade de pânico, não há necessidade de procurar serviço de emergência para qualquer febre, qualquer tosse. Você deve procurar o serviço de emergência da mesma maneira que a gente procurava quando você não tinha epidemia do coronavírus. Se não está se sentindo bem, se a febre passa de 3 dias, se você tem falta de ar, você deve sim ir ao seu médico, ao serviço de emergência, procurar entender qual é o diagnóstico, qual é a causa da sua doença que está levando a esses sintomas. Fora disso, não há necessidade nenhum de pânico, nem aumento no número de consultas em serviço de emergência se não há necessidade. Pelo contrário, muitas vezes você com resfriado comum pode se expor num ambiente onde vai ter coronavírus, você pode até inclusive adoecer no serviço de emergência quando em casa você estaria mais protegido. E um alerta importante: não existem medicamentos, remédios, até hoje, que previnam e curem o coronavírus. Não se automedique. Essas medicações sem comprovação científica podem trazer sequelas à sua saúde e até mesmo levar à morte. Consulte sempre um profissional qualificado. Podemos nos prevenir do Covid-19 adotando algumas medidas. Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel.
Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar. Fique em casa se você se sentir indisposto. Use máscara facial protetora. Evite aglomerações e siga as recomendações dos órgãos sanitários e de saúde. O uso de máscaras se tornou uma parte importante do combate ao Covid-19. A eficácia do uso de máscaras está diretamente relacionada aos tipos usados, além da sua correta manipulação. Proteja-se. Use máscara. Felizmente, a ciência avançou rapidamente na pesquisa do novo coronavírus e hoje já existem diversas vacinas que previnem e diminuem as complicações do coronavírus. A gente tem vacinas desenvolvidas em tempo recorde na história da vacinologia. Em menos de um ano, do início da pandemia, já estávamos com algumas vacinas em fase adiantada de estudo clínico. Estudo clínico é aquela fase 1, 2 e 3, onde se estuda em humanos e avalia a eficácia, a segurança, a dosagem, tudo isso. Então, hoje a gente tem licenciadas, ou uma forma de licenciamento emergencial ou de registro definitivo, diversas vacinas em uso em vários países de plataformas diferentes. Aqui no Brasil nós temos duas. No momento estamos trabalhando com 2 vacinas. Vamos tirar algumas dúvidas sobre as vacinas. Todas as vacinas registradas e disponibilizadas são eficazes e seguras? Todas as vacinas que hoje estão em uso nos diversos países do mundo passaram por todos os critérios para aprovação e são consideradas seguras e eficazes, que são os pré-requisitos para que os órgãos regulatórios liberem o uso dessas vacinas. Então a resposta é sim, são eficazes e são seguras. Em quanto tempo estou imunizado? Olha, com exceção da vacina da Janssen, da Johnson & Johnson, as demais vacinas são feitas em 2 doses. Os dados de eficácia que a gente tem, que levaram ao licenciamento das vacinas, são baseados na resposta imunológica de 2 semanas após a segunda dose. Então, nós consideramos que a pessoa vacinada está protegida contra a Covid, dentro do espectro de proteção de cada vacina, 2 semanas após a segunda dose. Pode-se tomar 2 vacinas de marcas diferentes? Não, a regra é fazer as 2 doses com o mesmo fabricante, a mesma vacina. Não existem estudos ainda de intercambiabilidade entre elas, Então, estudos estão sendo feitos nesse sentido, mas ainda estão em avaliação, não temos resultados e são vacinas de plataformas diferentes, não são vacinas conhecidas de muito tempo que só muda o nome do fabricante. São vacinas desenvolvidas de maneira diferente, atuam diferente no sistema imunológico, têm características diferentes, então a resposta é não. E se isso acontecer, deve ser considerado erro programático, notificado como erro. E o Ministério da Saúde considera que quem recebeu uma vacina de cada fabricante não está adequadamente protegido, mas eles não recomendam o uso de uma dose adicional até que a gente tenha mais base, conheça melhor como é que funciona para indicar ou não uma dose adicional posteriormente. Quais os efeitos colaterais que a vacina pode causar? Justamente por terem sido produzidas em tempo recorde, a vigilância, que a gente chama de estudos de fase 4, está sendo muito rigorosa, Essas vacinas podem sim causar reações locais, como dor, endurecimento no local de aplicação, podem causar sintomas sistêmicos que a gente tem como mais frequente febre, fadiga, uma sensação de mal-estar. Isso é transitório, passageiro, dura 1, 2 dias e isso pode acontecer com qualquer outra vacina. Eventos adversos mais raros não estão sendo registrados, estão sendo investigados. Até um período de 40 dias após a aplicação de cada vacina, tudo o que acontece com o vacinado deve ser reportado e registrado. E aí sim investigada a associação com a vacina ou não. Então, muita coisa que é publicada como associada à vacina não é de fato causado pela vacina, é só uma questão de coincidência temporal. Então, a vigilância está sendo feita nesse sentido para nos dar mais segurança ainda
dos eventos adversos possíveis que possam não ter aparecido até a fase de licenciamento. Mesmo se eu já tive a doença, devo me vacinar? Se você já teve Covid, você deve ser vacinado, porque a gente não sabe quanto tempo dura a proteção conferida pela sua doença e a vacina, nesse sentido, é indicada para todo mundo. Atenção só, que a vacinação é permitida após 30 dias do início dos sintomas ou nos casos assintomáticos do primeiro PCR positivo, desde que a pessoa esteja bem, tá? A pessoa está recuperada do quadro clínico da Covid, já passou 30 dias do início dos sintomas, a partir do 30º dia, ela não só pode, como deve receber a vacina para Covid. Mesmo vacinado, devo continuar usando máscara? Sem dúvida, a máscara é um dispositivo extremamente útil para barrar a infecção. Então a gente tem que usar quem se vacinou e quem não foi vacinado também. Por quê? Não tem evidência ainda de que as vacinas tenham esse papel de barrar a transmissão, ou seja, quem tomou a vacina, ele pode se infectar e até onde a gente sabe ele pode ser um transmissor mesmo que ele não esteja doente. Então, pelo que a gente sabe até o momento, é imprescindível que o vacinado mantenha as mesmas diretrizes de evitar a transmissão do que quem não se vacinou. E atenção! Não deixe de se vacinar contra as outras doenças respiratórias, como a gripe. Está começando agora a campanha de vacinação da gripe e fatalmente o público-alvo de vacinação para a Covid e da gripe vai se sobrepor. A recomendação do Ministério da Saúde é que se priorize a vacinação da Covid, tá? Porque elas não podem ser feitas simultaneamente ou com qualquer intervalo. Ela deve manter, as vacinas Covid devem ter um intervalo de 14 dias com qualquer vacina, incluindo a da gripe. Então, se você está agendado para receber a vacina da gripe daqui 2, 3 dias, não vá se vacinar contra a gripe, senão você terá que obrigatoriamente postergar sua vacinação de Covid. Pela situação de pandemia que nós estamos, pelo número de casos, de óbitos, de internação, por todos os motivos do mundo, a prioridade é a vacinação da Covid. A gripe após 2 semanas. O Covid-19 é um vírus novo e todo dia estamos aprendendo sobre ele. Por isso, se você quiser saber mais sobre coronavírus, anote algumas dicas de órgãos de saúde confiáveis. Ministério da Saúde, site saude.gov.br. EPM, Escola Paulista de Medicina, site unifesp.br. Hospital São Paulo, site hospitalsaopaulo.org.br. SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, site sbim.org.br. SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, site sbgg.org.br. O Covid está presente em nosso meio. E para reduzirmos as suas consequências, é necessário a vacinação da maioria da população. Seguir medidas de isolamento social para conter surtos, hábitos de higiene saudáveis, até descobrirmos medicamentos eficazes que possam curá-la. Sabemos que a pandemia de Covid está afetando a vida de todos, mas precisamos manter a calma. Lembre-se que as nossas ações diárias impactam na saúde de nossa família e da comunidade. Vamos enfrentar juntos e vencer essa pandemia com solidariedade.